Olá, eu sou José Carlos do projeto Inglês com Fonética. Bem, nós separamos aqui algumas dicas, alguns truques para que você que tenha dificuldade de aprender inglês. Nós vamos dar algumas dicas que vai ser fundamental. Se você começar a aplicar, a partir de hoje, com certeza, o seu inglês será outro. Bem, a primeira grande dica para você que já iniciou ou vai iniciar a aprender inglês é você ter um método. Nós sempre gostamos de dizer que em tudo que você vai fazer, você tem que ter um método. Você vai aprender a dirigir, aprender a fazer caminhada, você vai aprender a fazer ginástica, a fazer corrida, andar de carro, de bicicleta, ou seja, tudo tem um método, nem que seja um método simples. Faz isso que você consegue, vai treinando, ou seja, você tem que ter um parâmetro para que você saiba da onde você está, onde você quer chegar. Então, dentro do método, obviamente, você tem que estar envolvido com a vontade e a necessidade de aprender inglês. Nada vai adiantar um método sem vontade, uma grande vontade sem um método pode não ser o melhor casamento. Então, o método é importante. A seguinte dica ou truque é você falar, ouvir, de preferência um nativo. Então, vamos inverter, você ouvir, falar, repetir. Então, tomar muito cuidado que quando você for ouvir ou for conversar com alguém, sempre procurar falar com alguém nativo, para que você não corra o erro de falar ou escutar alguém, um brasileiro, falando que sempre vai ter o famoso sotaque ou alguns erros de pronúncia. Então, o legal é você ouvir, sempre no nativo e falar. E tem a dica aí também de gravar, que eu acho muito legal. Você vai gravando o que você está falando, ou seja, você vai vendo a sua melhora. Você pega uma frase, fala a frase letra por letra, ou seja, palavra por palavra, depois você vai melhorando a sua entonação, vai melhorando a forma de se falar, você vai ver que vai acrescentar muita melhoria no seu inglês. Outra coisa que se fala muito é o medo de errar. Então erre sozinho, erre com o seu celular, lá no banheiro, lá no carro, lá na sua sala, lá no jardim, ou seja, erre sozinho. Aí você vai perder o medo de errar quando for falar para alguém. Você treina as frases e vai falando, você vai ver que a melhoria na sua pronúncia vai ser muito grandiosa. Bom, outra coisa é você ouvir muito, é treinar o listening, que se fala, ou seja, você ver o que você gosta, filme, música, vídeos, sempre nativos. Sempre ouvir, obviamente, filmes e coisas nativas, para que você tenha a capacidade de ouvir um nativo e de se falar também como um nativo. E outra coisa importante é você fazer isso passo a passo, o vocabulário versus frases. Não adianta você ter um grande vocabulário, sei lá, 2.000 palavras, mas você não sabe montar uma frase. Talvez seja mais importante ao contrário, você ter 1.000 frases decoradas, trabalhadas e sabendo realmente o que é que você está dizendo, do que ter um grande vocabulário. Mas de qualquer forma, o casamento aí tem que ser perfeito. Você ter um grande vocabulário e ter muitas montagens de frases com esse vocabulário. Ou seja, você vai aprender a falar frases e vai trocando as palavras das frases, você vai ver que, e vai gravando, você vai ver que a sua fluência vai ser muito grande no seu inglês. E por último, não menos importante, é a fonética, que é o nosso projeto. Projeto Fonética, o que ele quer acrescentar nas pessoas que estão querendo ou já estão aprendendo inglês? São os sons da língua. Ou seja, é a capacidade de você, ao invés de falar português que tem uma quantidade de sons, você treinar os sons do inglês. Então nós sempre falamos que a fonética não é um curso de 1 ano, 2 anos, não. Com 1 mês, você treinando alguns sons da fonética do inglês, com certeza você vai melhorar muito a sua fala, a sua comunicação em inglês com a fonética. Por quê? Porque no inglês nós temos 26 sílabas e temos 44 sons.
você vê a diferença. Outra coisa importante, nem sempre o que você está vendo escrito é como se fala, porque no português já é ao contrário. Tudo que você vê escrito é como se fala. Você fala mesa, restaurante, computador, ou seja, é o que está escrito. E no inglês nem sempre é assim. E a fonética vai te ajudar a superar essas barreiras, com certeza. Veja aqui embaixo, vamos deixar aqui algumas matérias, alguns vídeos sobre a fonética, a importância da fonética no seu inglês, que com certeza vai dar um grande salto. Um abraço e